Bom dia a todos. Eu inicio minha participação hoje cumprimentando o nosso anfitrião, Leonardo Munari de Lima, também cumprimentando e agradecendo a presença do Cláudio Marçal Freire, que representa nesse ato o Rogério Bacelar, pela Noruega Brasil. Também cumprimento minha estimada amiga Patrícia Valentini, e eu sei o nome completo da Patrícia, porque e todos nós passaremos a saber hoje, que está no documento apostilado, no modelo que nós passamos aos senhores, Patrícia Valentina Ribeiro Santana Garcia. E também gostaria de cumprimentar, de uma maneira especial, a colega Débora, juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ex-conselheira do CNJ, e que, como poucos nessa sala conhecem o dinamismo do Conselho Nacional de Justiça, a importância dos temas que lá tramitam, enfim, e como poucos na história, embora recente, do CNJ, teve um trabalho de extremo brilhantismo, e no pouco tempo em que o vemos, nós percebemos, nesse ano da nossa conversa, percebemos sua competência, sua dedicação, seu zelo com uma função tão importante quanto a de conselheiro do CNJ. Então, meus cumprimentos especiais e meus sinceros elogios à sua atuação como conselheira. Bom, eu vou pedir licença a todos para falar em pé, usando um pouco a tribuna e um pouco aqui o próprio chão, porque eu tenho o tique de professor, e o professor que não se movimenta fica impaciente. Então, peço licença a todos. E eu gostaria de mencionar um pouco da minha satisfação em tratar do assunto nessa plateia, nesse ambiente, porque é um assunto, e isso ocorre raramente, é muito raro para alguém que ousa falar em público, que tem um tema escolhido, tem a chance de escolher um tema, e nós tivemos, que tem a plateia correta com interesse no tema, e hoje nós temos. Um tema baseado não numa abstração pura e simples, mas na experiência que nós adquirimos nesse ano e meio no trabalho e na evolução com o tema. E isso realmente faz parte da nossa fala hoje. E, acima de tudo, um tema que seja eminentemente prático. E é o que nós trazemos hoje. Então, a minha tarefa e da Patrícia, nós faremos hoje um trabalho a quatro mãos, é uma tarefa facilitada por todas essas circunstâncias. E especialmente pela possibilidade de nós termos um diálogo ao final. Nós estimamos que existem muitas dúvidas, muitas questões de grande magnitude, outras de pequena circunscrição, mas que não deixam de ser importantes. Então, nós teremos essa oportunidade, e eu, antes de iniciar efetivamente a minha fala, eu gostaria de solicitar a todos mesmo a quem tiver a oportunidade aqui perguntar, mas também, especialmente, quem não tem essa oportunidade, que nos mande um e-mail via ouvidoria@cnj.jus.br. Por quê? Porque nós estamos coletando toda e qualquer pergunta para fazer uma grande base de perguntas e respostas. E também para aprender, a partir do ponto de vista, por enquanto, externo, a respeito da evolução do nosso sistema, a respeito da evolução do que foi feito até agora. Então, a coparticipação, a atitude de todo mundo que está presente aqui, quem nos assiste por streaming, é muito, muito importante e extremamente bem-vinda. Então, repito, se você puder nos mandar sugestões, críticas, dúvidas, enfim, o que for, mas, acima de tudo, boas sugestões, nós estamos num período de ebulição de ideias e ainda dá tempo de consertar aquilo que, eventualmente, precise ser adequado, e ainda temos muito tempo para frente para evoluir, para ter um serviço de excelência que é por todos nós desejado. ouvidoria@cnj.jus.br. Bom, a minha parte da apresentação, ela está alocada nos seguintes temas. Tema número 1, o papel do Conselho Nacional de Justiça. Tema número 2, autoridades competentes para apostilamento. E terceiro tema, sistema eletrônico de apostilamento. Eu estimo uma fala de 35 a 40 minutos, não mais que isso,
para que nós tenhamos chance de ouvir a Patrícia com mais intensidade a respeito do sistema propriamente dito e para que nós tenhamos a oportunidade de todos se manifestarem com relação às suas perguntas. Eu inicio, obviamente, fazendo uma introdução com dupla abordagem. Primeira, a do contexto atual, que é a legalização. E a segunda, do objetivo, o que nós pretendemos com isso. Como todos nós sabemos, o sistema de legalização brasileiro, ele, além de ser escalonado e ter uma burocracia inerente a esse escalonamento, ele, para a maioria da cidadania, dos cidadãos brasileiros, ele demanda um percorrer do território nacional. Quem é do interior tem que vir para algumas das capitais, e não todas, salvo engano, são 10 as que fazem o procedimento de legalização consular brasileira. E, mesmo assim, as pessoas que chegam às capitais e morando numa dessas 10 capitais, São Paulo é uma delas, na maioria das oportunidades tem que ir até Brasília ou contratar um despachante para isso, para chegar ao Ministério das Relações Exteriores e pegar um carimbo final, dependendo do país, de destino do documento que vai ser enviado ao exterior, um carimbo final da embaixada que representa esse país aqui no Brasil. Então, realmente, é um processo que custa bastante tempo, que custa bastante dinheiro, oportunidades são perdidas, enfim, nós não vamos nos aprofundar nesse tema. Então, o contexto atual é esse. Qual é o objetivo? O objetivo é atuarmos na linha da desburocratização, desejável para todos os envolvidos, a partir da descentralização no maior espectro possível do serviço que passaremos a chamar de apostilamento. E agora eu já falo um pouco sobre esse termo, apostilar. Para mim também, eu sempre tive a dúvida, mas de onde que vem essa apostila? Por que nós não podemos chamar de outra coisa? Porque a apostila, para mim, sempre foi aquele caderno com espiral acadêmico, que fez parte da vida de muitos de nós, mas que está lá um dia escondido. Aquilo, para mim, sempre foi apostila. Por que chamar esse ato novo de apostila? E aí, quando nós começamos a tradução dos manuais da apostila da AIA, para colocar no site do CNJ, a primeira informação que veio foi justamente a resposta. Apostilar vem do francês, que significa selar. Então, quando nós apostilamos algo em um documento, nós selamos algo nesse documento. Daí a importância da cola, ou de um selo quente, enfim, na opção da resolução do CNJ foi um selo, uma apostila adesivável. Mas, acima de tudo, a essência desse negócio chamado apostilamento é selar fisicamente aquilo que é produzido no documento que está sendo apostilado. Então, a primeira resposta foi essa. E a apostila, ela tem, na linha dessa desburocratização, um objetivo muito claro: sair da autoridade apostilante com validade em todo e qualquer país que seja signatário da Conferência da Haia da apostila. Atualmente são 112, 111 mais o Brasil. Então, a pessoa que tiver uma apostila realizada, efetivada por vossas senhorias, posso tratá-los por vocês? Aí, se me entendo por você, fica melhor. Então, um documento apostilado por vocês, essa pessoa pode imediatamente deixar o país com esse documento, enviar o documento, e esse papel apostilado, esse documento apostilado, terá plena validade em qualquer dos 111 outros países signatários da Conferência da Haia. Então, esse é o principal objetivo na linha da desburocratização. A apostila tem características, no plural, e uma função específica. As características essenciais, e agora eu passo a abordar algo que provavelmente chegará ao conhecimento de todos na vida prática, no cotidiano da vida profissional. A apostila tem características muito próximas, se não idênticas, no mundo inteiro. É um quadrado de, no mínimo, 9 centímetros por 9 centímetros. Nesse quadrado, você tem as informações essenciais a respeito do documento apostilado de quem apostilou aquele documento. Pronto. Isso é uma apostila, normalmente selada ou adesivada no documento público que foi apostilado. E ela tem uma função, que eu já falei, que é dar validade transnacional a um documento a partir do momento em que for apostilado. Nessas características,
vocês vão verificar que a apostila brasileira, o modelo brasileiro, ele não é quadrado. Ele é um modelo retangular, impresso de comprido. Está aqui. Por que ele não é quadrado, e sim retangular? Porque nós temos o quadrado de 9 por 9 em cima, que é a essência, são as características essenciais e imutáveis da apostila. São as características que vocês encontrarão nas apostilas que vêm dos outros países. Que, afinal de contas, a partir de 14 de agosto de 2016, nós não só emitiremos apostilas, como também receberemos apostilas com plena validade no Brasil. Inclusive, os documentos apostilados no exterior antes de 2014, antes de 14 de agosto de 2016. Então, se tiver um documento emitido hoje na Espanha e for apresentado dia 17 aqui, ele vale. Se tiver sido apostilado ano passado, ele vale. Para nós é diferente. Para nós é só o documento apostilado a partir de 14 de agosto de 2016. E o que nós temos embaixo? Por que se justifica esse documento retangular? Por que nós temos informações abaixo da apostila? Porque aqui nós estamos nos comunicando com os estrangeiros. Aqui nós estamos colocando a legitimidade da assinatura digital, do certificado digital. Aqui nós estamos explicando em mais de um idioma como que um estrangeiro vai fazer para verificar se esse documento é legítimo. Aqui nós estamos dando o caminho para que eles entrem em contato com o CNJ, autoridade central, para fins de apostilamento no Brasil. Aqui nós estamos dando um pouco mais de credibilidade àquilo que nós fazemos a partir do sistema eletrônico. Afinal de contas, nós estamos conversando com estrangeiros. E agora, não sei onde que eu coloquei o meu... Obrigado. Aqui. Eu vou falar rapidamente sobre os passos iniciais, e essa é uma abordagem importantíssima para que nós compreendamos como que as coisas vieram parar no Poder Judiciário e como que a rede de cartórios se tornou legítima para desempenhar o papel de autoridade postilante em rede. A ideia surgiu num grupo de trabalho no qual existiam representantes dos mais diversos ministérios do Poder Executivo, da própria Noreg, Fernanda e o próprio Rogério estiveram em várias reuniões dessas, e o Conselho Nacional de Justiça. E a grande dúvida do Ministério das Relações Exteriores, que até hoje detém essa prerrogativa de legalizar documentos para o exterior, era: será que existe alguma entidade que não o Ministério das Relações Exteriores que tem aptidão para apostilar? Afinal de contas, o tratado tinha sido ratificado e nós estávamos correndo contra o tempo para resolver quem seriam as autoridades apostilantes. E aí, entre várias discussões, Fernanda vai se lembrar muito bem disso, surgiu a seguinte dúvida: será que alguém tem um sistema para isso? Ou mais, será que alguém tem tempo de desenvolver o sistema até o dia 14 de agosto de 2016 para dar conta desse recado? E o próprio Ministério das Relações Exteriores já tinha em mente a utilização da rede de cartórios para isso, pela descentralização, pela legitimidade, pela fidelidade, pela credibilidade, por estar no país inteiro. O MRE já tinha essa referência com relação à rede de cartórios. Só que a resposta que o MRE precisava era uma resposta do Conselho Nacional de Justiça como entidade de cúpula da esfera administrativa do Poder Judiciário. Uma esfera de cúpula que envolve a possibilidade de assumir compromissos também em nível internacional. E foi justamente o que o CNJ, numa daquelas oportunidades, anunciou. Nós podemos, sim, enquanto representantes do Poder Judiciário no CNJ, assumirmos a função de ponto focal. Qualquer coisa que aconteça no nível da conferência, quem responde é o CNJ. E nós podemos, sim, utilizar a rede de cartórios para praticamente todos os documentos e utilizar como exceção alguns juízes do país para documentos judiciais que sejam extremamente sigilosos. Essa resposta foi dada, o MRE levou essa resposta por escrito e depositou na Conferência da Haia. Então, hoje, o mundo sabe que nós temos essa legitimidade como ponto focal e para fins de apostilamento. Como todos nós sabemos,
O CNJ exerce funções de fiscalização e correição. Isso envolve a todos os magistrados, isso envolve a todos os cartórios, enfim. Mas o que poucas pessoas sabem, especialmente quem não tem relação direta com o Conselho Nacional de Justiça, afora nós que somos hierarquicamente vinculados, poucas pessoas sabem que o CNJ também realiza diagnósticos no Poder Judiciário e também planeja o Poder Judiciário. A partir de diagnóstico e planejamento, o CNJ tem plenas condições de editar atos normativos, preferencialmente estruturantes. E a Resolução 228, que regulamenta a apostila, nada mais é do que uma das recentíssimas resoluções estruturantes por parte do Conselho Nacional de Justiça, que envolve magistrados e cartórios. Bom, pessoal, e aqui uma opção metodológica que foi muito importante e é o que diferencia o nosso sistema de todo e qualquer apostilamento que vem sendo realizado no planeta. Nós fizemos um amplo estudo a partir de informações do próprio Ministério das Relações Exteriores, vários diplomatas nos auxiliaram nessa missão, alguns oficiais de chancelaria, e nós descobrimos que a grande parte dos países emite apostila em meio físico. A maioria dos documentos que nós recebemos no país será assim, apostila selada, de alguma forma, um documento original físico. Poucos países utilizam a chamada apostila em meio 100% eletrônico. Um deles é a Colômbia. E no estudo que nós fizemos, nós tivemos a informação de que na Colômbia, pelo fato do sistema ser 100% eletrônico, muitos países não afetos à internet, enfim, esse mundo mais digital, passaram a recusar documentos colombianos, apostilas colombianas. Então, dá para imaginar o prejuízo que isso vem causando àquele país. Estivemos em diálogo com autoridades mexicanas e fizemos a seguinte pergunta. Eles têm a mesma tecnologia que nós, muito parecida, um país federativo também, e nós perguntamos a eles, mas por que os senhores não têm apostila em meio 100% eletrônico? E eles nos disseram, porque o mundo ainda não está preparado para isso. Nós podemos fazer, mas só faremos quando outros países da Conferência da Haia avançarem em conjunto. Enquanto isso não ocorrer, nós permaneceremos com a apostila em meio físico, utilizando o QR Code para verificar sua legitimidade. Nós apreendemos a experiência mexicana, quase que copiamos o modelo de apostila deles, porque eles usam o QR Code, só que nós demos um passo a mais. Nós utilizamos a chamada apostila híbrida, que é o quê? Um sistema eletrônico que serve para a emissão da apostila e para a conferência de sua autenticidade. E também a impressão em papel seguro, com assinatura, carimbo e tudo mais, que confere às nossas apostilas a aptidão a ser bem recebidas nos países que não são afetos à era mais digital. E, acima de tudo, a nossa apostila comprova a vinculação, o selo, a cola, o link entre apostila e documento apostilado. Esse dado, essa característica, nos torna completamente inovadores e muito mais avançados do que qualquer outro país que tenha apostila física ou eletrônica. A Patrícia vai mostrar para todos nós que, com o acesso via QR Code, nós vamos ao sistema criptografado do CNJ, a apostila aparece, é idêntica à que nós temos em mãos, e tem um link, quando nós clicamos nesse link, aparece o quê? O documento. Nós comprovamos a vinculação de um e outro. Por isso que, na hora de emitir a apostila, o sistema não permite que se imprima uma apostila sem o prévio upload do documento digitalizado. Então, em termos práticos, a pessoa chega no cartório, apresenta o documento original, esse documento vai ser digitalizado, e com o upload do sistema, aí sim o sistema nos autoriza a emitir a apostila. Nós apresentamos esse modelo para a própria conferência da AIA, eles ficaram entusiasmadíssimos, e é provável que na próxima reunião, Débora, em novembro, dia 15 de novembro, se não me engano, o modelo brasileiro seja levado ao conhecimento de todos os participantes como um bom modelo para ser seguido, eventualmente copiado. O CNJ, em pleno conhecimento
de 3 tipos de interlocutores, que são os beneficiários, as autoridades apostilantes e os países signatários. E, por isso, nós estamos desenvolvendo no nosso site perguntas e respostas frequentes. Por isso que o site está sendo desenvolvido com adaptações para cada público. E por isso que nós temos fluxos diferenciados para respostas e buscas de informação por parte do CNJ. Então, por exemplo, cidadania vai via ouvidoria. Por que eu pedi para que vocês enviassem perguntas à ouvidoria? Porque é esse pessoal nosso que está fazendo perguntas e respostas. Mas, quando todos nós estivermos trabalhando juntos, o fluxo de trabalho no CNJ será autoridade apostilante, e-mail ou telefone para o núcleo de apostilamento. Conversa com o núcleo de apostilamento, quem é autoridade apostilante. Conversa com a ouvidoria, quem é cidadão. E conversa, especialmente com o site do CNJ, quem está no exterior, especialmente autoridades e público estrangeiro. Ali nós estamos depositando informações sobre tudo o que nós podemos para agregar maior segurança ao nosso trabalho. Então, é claro que o CNJ, na qualidade de ponto focal, pela estrutura normativa constitucionalmente estabelecida, esse conselho, via corregedoria e também via corregedorias locais, pode exercer o controle e fiscalização do ato de apostilamento. Uma informação importante que vai ser abordada pela Patrícia. O sistema não autoriza... O sistema em si ele foi confeccionado de uma maneira que toda autoridade apostilante será usuário externo. O sistema não precisa ser feito... você não precisa fazer download do sistema, não precisa instalar nenhum software, nem nada. Ele está na web, ele é do CNJ, e o acesso é via site e mediante a utilização do certificado digital, tanto para acesso quanto para emissão da apostila. Um cartório não tem acesso ao que ocorre no outro cartório, mas o CNJ, entidade controladora e fiscalizadora, tem acesso a tudo o que acontece, até para fins de auditoria, acompanhamento e geração de estatísticas, assim como a Corregedoria Nacional de Justiça. E, claro, o CNJ dispõe do Sistema Eletrônico de Apostilamento, o chamado SEI Apostila. E aqui eu também preciso contar uma pequena história, não mais que 2 minutos, mas extremamente importante. Nas conversas que tínhamos com o Ministério das Relações Exteriores, naquele momento ainda que não se sabia qual entidade que seria o ponto focal brasileiro para fins da Conferência da Haia, a dúvida era um sistema. Será que alguém consegue desenvolver um sistema nesse curto período? E aí nós ousamos dizer que o judiciário conseguiria fazer isso, porque o judiciário já dispunha de vários sistemas eletrônicos, que nós conhecemos, que são os processuais, PJE, EPROC e vários outros, mas o judiciário também já contava com o sistema administrativo de documentos, Sistema de Controle e Acompanhamento Administrativo de Documentos, chamado SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que no ano passado já tinha completado 7 anos, 6 ou 7 anos, né, Patrícia, de existência, e, pasmem vocês, quase todo o Poder Judiciário, leia-se, quase todos os tribunais do país já estavam utilizando. O Poder Executivo Nacional também, Ministério do Planejamento, Ministério das Cidades, das Comunicações, da Saúde, vários ministérios, obviamente do Poder Executivo, já tinham pedido autorização para uso do sistema SEI. Então, nós tínhamos a certeza que era algo bom, algo viável, algo funcional. E esse sistema é do TRF4, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do qual eu sou originário, e eu tinha um conhecimento prático do sistema. E, além de ter o conhecimento prático, eu conhecia as pessoas certas. A Patrícia, que está aqui, que vai nos falar, faz parte integra a parte negocial do tribunal, e a Patrícia, em conjunto com o Christian, com o Mairo, que integram a parte de TI do tribunal, são os magos por trás do sistema SEI. A Patrícia, o Christian, o Myron, são as pessoas que desenvolveram o sistema desde o início. E, por eu conhecer as pessoas certas, entramos em contato com o presidente Luiz Fernando Volk Penteado, que nos franqueou todo o apoio da equipe técnica da Patrícia e sua equipe, e a Patrícia e sua equipe adaptaram o sistema SEI para fins de apostilamento.
Só para que vocês tenham uma ideia, em termos de confiabilidade desse sistema e plena funcionalidade, do pessoal da TI do CNJ, para o pessoal do CNJ eu perguntei, Débora, mas aí, o que vocês acham? O sistema SEI vai dar conta? A resposta que tive foi a seguinte: o sistema SEI é uma Ferrari que vai precisar andar a 10 por hora para fins de apostilamento. Basta retirar N funcionalidades que vão ser desnecessárias no sistema SEI. E foi exatamente o que aconteceu. Patrícia e a equipe, além de reduzirem o fluxo das necessidades para fim de apostilamento, adaptaram tudo para que hoje nós tenhamos um sistema seguro, confiável, funcional, leve e à nossa disposição. Então, a hora que a Patrícia for mostrar o sistema, vocês vão ver que realmente vale muito a pena. Então, essa é a história da escolha do sistema SEI e da adaptação do sistema para fim de apostilamento. Tamanha a competência da Patrícia e de sua equipe, que, obviamente, nós tínhamos uma linha do tempo para que as coisas ocorressem de uma forma mais ou menos previsível. E eu lembro que, cerca de um mês antes do deadline para o sistema estar pronto, eu até me preparei com várias perguntas, tinha várias dúvidas, assim, algumas até forçadas para testar a equipe. Eu chego para a reunião em Porto Alegre com a Patrícia e a equipe de TI e sou surpreendido um mês antes do deadline. E, claro, eu estou falando um mês antes que nós tínhamos 8, né? Então, é realmente algo muito expressivo. Eu fui para fazer perguntas e, na abertura da reunião, eu fui surpreendido com o sistema pronto. E isso já faz aproximadamente 4 meses, não é, Patrícia? Desses últimos 4 meses, nós temos nos dedicado ao que eu venho chamando de requintes de crueldade, a deixar o sistema o mais perfeito possível nos mínimos detalhes, porque, obviamente, nós tivemos chance graças à competência e dedicação da equipe, da Patrícia e sua equipe. Bom, como todos nós sabemos, as autoridades apostilantes são a rede de cartórios e magistrados para documentos judiciais. E a grande pergunta, por que só as capitais? Já que o sistema é eletrônico, já que o sistema está em todo lugar, na web, por que só as capitais, considerando que o cartório só precisa de acesso à internet, um bom scanner e uma boa impressora? Por quê? Porque nós estimávamos que não teríamos tempo de treinar todo mundo. E a escolha nas capitais foi para que todo o país pudesse, de algum modo, ser melhor servido do que hoje. Mas essa foi uma opção apenas metodológica. Não está absolutamente vedada o exercício do apostilamento, o desempenho da atribuição apostilante por parte de quem está num cartório do interior. Só que daí nós criamos uma regra. Para as capitais é obrigatório, dia 14 tem que estar funcionando. Para quem está no interior, a regra é a seguinte: basta fazer um ofício direcionado à Corregedoria Nacional de Justiça, isso está na resolução, e solicitando a autorização para o desempenho da atividade apostilante. Porque aí nós criamos a opção, né? Então, você está no interior, vê a viabilidade negocial, inclusive, e tal, e faz o pedido para a Corregedoria Nacional de Justiça. O que dá segurança ao nosso sistema? Primeiro, o acesso externo. O sistema é estável e apenas pessoas com autorizações bastante especiais e específicas têm acesso interno ao sistema. No próprio CNJ, ninguém mexe no sistema. As pessoas, e poucas delas, podem fazer auditorias e criar estatísticas, mas só quem mexe no sistema é a equipe do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O certificado digital, que não precisa maiores explicações, todos nós conhecemos, e, evidentemente, a prova de contexto da apostila e o documento apostilado. A questão do papel. Por que a Casa da Moeda? Eu acho que essa é a grande questão. Não só acho como sei, afinal de contas, nós estivemos no Rio ontem, e hoje nós temos uma outra facilidade, né, Patrícia? Antever dúvidas a respeito do papel e eventualmente, até críticas a respeito disso. O papel é mais caro, já temos essa noção também. E por que o papel da Casa da Moeda foi escolhido? Nós não queríamos sequer escolher papel. A ideia central era imprimir a apostila numa folha de papel A4 simples, sequer segura. Porque o sistema nos dá a garantia de segurança. Aliás, no próprio Ministério das Ações Exteriores, quando fomos discutir segurança e papel, nós fomos conversar com ninguém mais, ninguém menos do que o diplomata responsável por todo o setor de passaportes.
E ele nos disse com todas as palavras e letras, olha, se vocês têm QR Code e site seguro, não precisa papel seguro. Mas o que nos fez depender, de certa forma, do papel seguro foi o diálogo transnacional. Porque nós estamos no momento de chegada numa convenção que já tem 45 anos de existência. Nós estamos muito atrasados. O México celebra 20 anos de adesão na apostila. E todos os países cujas autoridades nós tivemos contato, direto ou indireto, nos disseram, o mais importante de tudo é manter a credibilidade. Porque se um documento for recusado, esqueça, você pode ter o melhor sistema, isso vai gerar um desencadeamento de ausência de credibilidade. Então, pensando nisso, nesse diálogo transnacional, hoje nos custa mais, mas seguramente ninguém vai poder dizer para nós, lá no futuro ou lá fora, que o nosso papel não tem a segurança necessária. Afinal de contas, se a Casa da Moeda produz o nosso dinheiro, significa, e eu estou falando de símbolo mesmo, de signo, que a Casa da Moeda pode emitir o nosso papel seguro. É provável, eu não posso assumir nenhum compromisso pelo CNJ, afinal de contas, eu sou secretário-geral, sequer voto. Não é, Débora? E também o CNJ é um plenário heterogêneo, composto por integrantes de várias entidades, como todos nós sabemos, e teve uma decisão plenária, dizendo que o papel é o seguro da Casa da Moeda. Mas eu estimo que no futuro, sistema estabilizado, credibilidade em alta conta, esse diálogo possa ser retomado. Certo? Mas talvez nesse momento ainda seja um pouco prematuro pensar em mudar a resolução e pensar em não ter um papel idêntico para toda e qualquer apostila emitida no território nacional. Caso se opte por esse caminho de uma outra solução do papel seguro, eu recomendo que se aguarde um certo período e, acima de tudo, que se escolha uma possibilidade de um papel único, modelo único para o seu padrão nacional. Mas eu estou também seguro que, nesse momento, talvez não seja o mais adequado a possibilidade de substituição. Esse é o modelo agora na apresentação, a nossa apostila, e aqui tem o link que eu falava para todos. Percebam que aqui nós estamos com cor azul, a cor azul. Quando você lê o QR Code do documento físico, ele te coloca numa página na internet de verificação, a Patrícia vai mostrar, e quando você clica aqui, ele dá acesso também ao documento. Isso é uma apostila padrão, é a maioria das apostilas do mundo. A Holanda, por exemplo, tem isso. Eles pegam, imprimem um papel branco, tiram o adesivo do verso, colam no papel A4, colocam um selo vermelho, aquecem e está apostilado. Isso é o que nós colocamos a mais. O que nós colocamos a mais aqui são, caso a pessoa não tenha um leitor de QR Code, ela pode acessar o site do CNJ e digitar esses dois códigos para acesso, para aferir a autenticidade. Aqui nós temos em 3 idiomas explicações sobre a assinatura digital e também informações a respeito dos contatos no CNJ. E agora, já me encaminhando para o final da minha fala, imagino que já estou quase descumprindo a minha promessa dos 35, 40 minutos, algumas informações importantes sobre a Resolução 228. E, a partir de agora, eu simplesmente transcrevo principais dispositivos, vou fazer uma leitura rápida, mas o que mais importa nesse momento é que, eventualmente, se você quiser, tome nota desses artigos, que, na minha opinião, são os essenciais para a atividade da autoridade, do exercício da atividade de apostilamento. Bom, qual é o objeto? A Resolução 228 regulamenta a aplicação no âmbito do Poder Judiciário da Convenção sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, celebrada na Haia em 5 de outubro de 61, a chamada Convenção da Apostila. Então, perceba a primeira informação de alta importância: documentos públicos estrangeiros. Na verdade, a interpretação é que são documentos públicos destinados ao exterior, nacionais destinados ao exterior. Artigo 1º. A legalização de documentos produzidos em território nacional e não estrangeiros. Essa foi uma pergunta que nos foi feita ontem no Rio.
Nós só apostilamos documentos produzidos no território nacional e destinados a produzir efeitos em países partes da Convenção da Apostila. Será realizada, a partir de 14 de agosto de 2016, exclusivamente por meio da posição de apostila emitida nos termos dessa resolução. O que nos importa nesse momento é o seguinte: pode ser que um cidadão chegue no cartório, pode ser que uma cidadã chegue no cartório e você perceba que o país que ela pretende apresentar o documento público não é um país signatário da Convenção da Apostila. E essa informação, caso você tenha acesso, deve ser repassada e a pessoa deve ser informada que não adianta apostilar para aquele objetivo. Mas também pode ser que pessoas queiram apostilar por apostilar. Patrícia e eu queremos, né? Pelo simples fato de que o meu documento, o documento da Patrícia, o nosso documento estará digitalizado por muitos e muitos anos no CNJ e cada vez que eu precisar dele, basta ler com o QR Code e imprimir. Então, pode ser que pessoas simplesmente queiram apostilar, o que é perfeitamente viável. Então, eu recomendo 2 tipos de acesso quando se tiver dúvida a respeito da viabilidade da apostila no exterior. Ao site do CNJ, na relação atualizada de países signatários, e no site da própria Conferência da Haia, que tem a sua relação sempre um pouquinho mais atualizada que a nossa, afinal de contas, eles são os donos da bola, eles são os donos da informação. Nós simplesmente, de tempos em tempos, acessamos o site para produzir no CNJ. Então, é melhor acessar também o site da conferência. Parágrafo único. Para os fins desta resolução, entende-se como a legalização ou chancela consular a formalidade pela qual se atesta a autenticidade da assinatura, da função ou do cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo nele aposto. E aqui eu vou me valer da chamada interpretação autêntica. É aquela que é muito rara, né? Nós sempre falamos da intenção do legislador, o que se pretendia com aquele dispositivo e tal. Eu vou lhes contar o que se pretendeu. Afinal de contas, eu tive a rara oportunidade de participar de todas as etapas desse processo. E a ideia central é que, inicialmente nas capitais, mas a ideia é que todo e qualquer cartório deste país, todo e qualquer cartório da República Federativa do Brasil, independentemente de sua função precípua, possa exercer a autoridade apostilante. Por quê? Se pensou na desburocratização, linha mestra da nossa metodologia. Então, chega lá uma pessoa que vai tirar uma segunda via da certidão de nascimento. Bom, se for para o exterior, ela já sai com o documento apostilado. Não precisa em outro cartório. Mesma coisa o registro de imóveis. Vai tirar uma matrícula e já quer apostilar, já sai com o documento apostilado. Isso não quer dizer que o maior fluxo deva ocorrer nos cartórios de notas. Afinal de contas, os documentos estão circulando por aí. Mas a ideia central é que todo e qualquer cartório do país desempenhe atividade apostilante, porque a apostila não é reconhecimento de firma na interpretação do CNJ. A apostila é uma nova atribuição que cabe a todos os cartórios do país. Essa é a interpretação que prevaleceu no CNJ. Bom, e aqui eu quero dar uma outra dica que já avancei ontem no Rio de Janeiro, que é a seguinte: todo e qualquer ato normativo do CNJ gera dúvidas interpretativas, assim como qualquer lei nesse país e no mundo inteiro. Débora sabe muito bem que o CNJ tem 23 classes processuais, e super diferentes, assim. E uma delas é a classe da consulta. Quando existe dúvida fundada sobre a devida interpretação de um dispositivo normativo do CNJ, é cabível a chamada consulta. E quando o plenário se reúne para responder àquela consulta, a resposta também tem amplitude normativa e passa a integrar a resolução. Então, a dica que eu daria, caso hajam dúvidas a respeito da resolução 228, que se faça a consulta. Mas vem uma recomendação agora por parte do secretário-geral do CNJ. O façam de modo organizado, coletivo, e não consultas individualizadas. As consultas individualizadas, elas têm seu potencial, sim, mas muitas vezes vão demorar para ter respostas adequadas. A consulta feita em coletivo,
ela tem muito mais legitimidade em girar com rapidez no próprio CNJ, até para mostrar uma certa coesão da classe. Então, se porventura surgirem dúvidas, a consulta é a classe processual adequada. As apostilas emitidas por países partes da Convenção, e aqui eu já mencionei, inclusive as emitidas em data anterior à vigência da Convenção do Brasil, serão aceitas em todo o território nacional a partir de 14 de agosto de 2016, em substituição à legalização diplomática ou consular. E aqui uma observação importante. Já mencionei, mas vou retomar. O Ministério das Relações Exteriores continuará fazendo o processo de legalização para toda e qualquer circunstância para a qual não haja aplicabilidade da Convenção da Apostila. China e Canadá não são estados partes da Convenção da Apostila. Então, para esses dois países, continua valendo o procedimento de legalização, como todos nós já conhecemos. E aqui vem, não será exigida a posição da apostila quando, no país onde o documento deva produzir efeitos, a legislação em vigor, tratado, convenção ou acordo, afaste ou dispense o ato de legalização diplomática ou consular, o que é muito comum, salvo engano, no Mercosul ou em alguns acordos bilaterais com a Argentina. Mas aí, só para não perder essa oportunidade, ontem eu mencionei muito a expressão corresponsabilidade. É claro que nós, enquanto responsáveis por um serviço público de alta importância, temos aquela moeda de dois lados, né? Atribuição e responsabilidade. Estamos todos cientes das nossas responsabilidades. Mas um cidadão que pretende levar um documento para o exterior, embaixo do braço, comprar passagem internacional, o cidadão também precisa se informar a respeito de onde vai apresentar a apostila, para que serve e tudo mais, porque é só o cidadão que sabe, com todos os detalhes, as características de acordos bilaterais entre o país. Talvez nós saibamos o CNJ, mas essa não é uma atribuição nossa, nem no CNJ, nem para a emissão de apostila. Claro que nós devemos orientá-los, mas a responsabilidade em saber com precisão se existem acordos bilaterais mais benéficos ou menos benéficos para determinado país, venhamos e convenhamos, deve ser uma responsabilidade do próprio interessado. As disposições de tratado, convenção ou acordo de que a República seja parte e que tratem da simplificação ou dispensa da legalização diplomática ou consular prevalecem sobre as disposições da Convenção, sempre que tais exigências formais sejam, obviamente, menos rigorosas. Permanece regido pelas normas do Ministério das Relações Exteriores o procedimento de legalização diplomática ou consular de documentos que tenham como origem ou destino países que não sejam partes da Convenção da Apostila, aquilo que nós mencionamos agora há pouco. Aqui, simplesmente, a literalidade da decisão do CNJ quanto a quem apostila são autoridades apostilantes. O que nos interessa nesse momento, inciso 2, os titulares dos cartórios extrajudiciais no limite das suas atribuições. E aqui eu me recordo da preocupação da Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Nancy Andrighi, justamente quando estava se gestando esse texto. E ela disse com todas as letras, olha, a ideia é não mexer em distribuição, em competências cartoriais, a ideia é que todo mundo possa desempenhar essa nova atividade no limite de suas atribuições. E aqui, o exercício da competência para a emissão de apostilas, observado o artigo 17, que é a obrigatoriedade nas capitais, pressupõe autorização específica e individualizada da Corregedoria Nacional de Justiça. Por isso que eu incentivo quem tiver esse interesse no interior a fazer o pedido o mais breve possível. Aqui, a instituição do sistema, fica instituído o SEI Apostila como sistema único para emissão de apostilas em território nacional. A emissão de apostilas ocorrerá obrigatoriamente em meio eletrônico, por intermédio do SEI Apostila, cujo acesso ocorrerá por meio de certificado digital. A apostila será emitida em meio eletrônico, mediante solicitação do signatário ou de qualquer portador.
Essa é uma outra informação de essência. Atestando a autenticidade da assinatura, da função ou do cargo. Tal. Devidamente emitida, a apostila deverá ser impressa em papel seguro fornecido pela Casa da Moeda do Brasil e, de acordo com o anexo 3 dessa resolução, aposta, ou seja, selada no documento ao qual faz referência, carimbada conforme anexo 2 da resolução e rubricada em campo próprio pela autoridade competente. Repito, se o mundo estivesse preparado, não precisávamos nada disso. Esse dispositivo seria completamente desnecessário. Emolumentos. Os emolumentos corresponderão para cada apostila emitida ao custo de procuração sem valor declarado, segundo os valores vigentes em cada estado da federação. E aqui eu falo só dos limites normativos da própria atuação do CNJ como entidade da União. Até que ponto o CNJ poderia estabelecer uma taxa uniforme para todo o território nacional de um Estado federativo, de uma república federativa? Até que ponto o CNJ substituía legislações locais sobre essa questão? Então, foi feito também um amplo estudo sobre valores de emolumentos e se identificou, no tocante à procuração sem valor declarado, um valor razoável e que tem certa linearidade em praticamente todo o território nacional. A linha média é entre R$ 32 e R$ 43. Alguns estados, como o Paraná, por exemplo, que cobra mais, são R$ 114. Rio Grande do Sul também é bem expressivo o valor. Mas, em geral, o valor é muito próximo. Então, a decisão do CNJ foi equiparar um serviço a algo que já é tradicional em cada estado da federação. Será isenta da cobrança de emolumentos a emissão de apostila em documentos requeridos por órgãos do Poder Executivo Federal para utilização no exterior, no interesse do serviço público. Aqui é bem provável que seja necessária apenas uma declaração assinada pelo servidor solicitando essa isenção. O início será em 14 de agosto de 2016. A emissão das apostilas será obrigatória em todas as capitais a partir desse dia, cabendo à Corregedoria Nacional de Justiça a análise da conveniência e da oportunidade quanto à interiorização da prestação desse serviço público. Mais informações, www.cnj.jus.br/AIA. Eu não sei se todos receberam esse material aqui, esse pequeno folder. Se não receberam, na saída tem. Aqui nós temos informações importantes. Uma delas é o site para homologação do sistema. E eu também aprendi com a Patrícia, é o tal do www.h. É esse aqui, né? www.h, que significa homologação, .cnj.jus.br/CEI-apostila. Esse sistema está à disposição de todos com a utilização do login cartório e da senha cartório para teste. Usem e abusem do sistema para aprender com o uso. A característica essencial é que o sistema emitirá apostila, como essa, só com aquele carimbo digital chamado teste, para que nós não corramos o risco de misturar apostilas de teste com apostilas para valer. Mas estará à disposição, inclusive, depois do dia 14. Essa foi uma opção importante para permitir que todos vocês, na dúvida, primeiro emitam uma apostila no site de homologação para ter convicção de que está tudo certo, com impressão, tal, e daí faz a apostila final. Havendo erro, aí a Patrícia vai ensinar como é que faz se houver um erro na emissão de apostila. Mas, acima de tudo, use o site de homologação. Vá lá, use e tal, mande-nos perguntas, faça sugestões, mas você vai verificar que o sistema é muito simples e muito intuitivo. E aqui estão os meus contatos. fabricio.bttcruz@cnj.jus.br, os telefones. E eu finalizo agradecendo pela atenção de todos, especialmente pela presença presencial e em streaming. Elogio sobremaneira a organização do evento, né, Patrícia? Olha, nós somos super bem acolhidos. José, muito obrigado pela acolhida. Enfim, tudo ocorreu no horário, tudo como programado. Nós nos sentimos muito bem acolhidos e honrados, especialmente com a participação de todos. Desejo, obviamente, sucesso nessa empreitada que não deixa de ser histórica. Nós estamos virando uma página importante da história
E oxalá, daqui 10 ou 12 anos, ou 15, enfim, nós possamos olhar para o dia de hoje orgulhosos de que iniciamos uma etapa certeira e que fizemos o trabalho da melhor maneira possível. Sucesso a todos. Muito obrigado.